Olá, meu nome é Assis, eu venho falar aqui para vocês sobre o programa Cientista-Chefe, mais especificamente o programa Cientista-Chefe na área de recursos hídricos. O que é o programa Cientista-Chefe? O programa Cientista-Chefe surgiu de uma iniciativa da FUNCAP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Ceará. A FUNCAP identificou a oportunidade de inovação. Normalmente quando se pensa em inovação no setor privado, mas a FUNCAP disse que poderíamos fazer uma inovação, uma política muito clara, uma política pública muito clara de inovação de científica e tecnológica no setor público. E para isso ela criou um programa específico. Esse programa específico tem o nome de fantasia de Cientista-Chefe. Na realidade é um programa denominado de Programa de Inovação Científica e Tecnológica em Políticas Públicas. E uma das áreas escolhidas foi a área de recursos hídricos. Então, a ideia básica é o quê? A gente identificar gargalos e oportunidades em que a ciência e a técnica possam apoiar a construção, a elaboração e a execução de políticas públicas. Então, foram várias áreas inicialmente, recursos hídricos foi uma delas, tivemos a área de segurança, tivemos a área da saúde, tivemos a área da educação, entre tantas outras. Hoje tem um grande número de políticas públicas sendo apoiadas pelo programa Cientista-Chefe. Mais especificamente, na nossa área de recursos hídricos, a gente tenta aí identificar a melhor oportunidade, como é que a ciência e a técnica podem ajudar a melhorar a gestão da oferta de recursos hídricos, ou seja, a gente identificar novos mananciais e operar melhor os mananciais existentes, como é que a gente pode melhorar a gestão da demanda, ou seja, como é que a gente pode utilizar a água de forma mais racional, conservando-a e com isso conservando, tendo mais inclusive para ampliação para outros usos. Além disso, um dos problemas que a gente tem muito forte é porque a água, aqui não é um bem livre, ela não está disponível para todo mundo todo o tempo. Muitas vezes a gente tem uma restrição de água. Quem é do Ceará sabe muito bem o que é isso porque convive com a seca. E a seca é exatamente esse processo de restrição na oferta hídrica. Então, para isso, nesses momentos, a gente tem conflitos pelo uso da água. E um dos centros da política de gestão de recursos hídricos do Ceará é exatamente lidar com esses conflitos. Como é que a gente transforma conflito em colaboração? Para isso tem um amplo processo de participação social, de gestão de recursos hídricos participativa, e um dos centros desse processo é a alocação negociada de água surgida em 94. Então, para isso também a gente tem que trabalhar. E como é que a gente melhora, então, a governança da água no estado do Ceará a partir da incorporação da ciência e da técnica? Cabe dizer que numa sociedade complexa como a nossa, sem conhecimento científico, a gente não consegue garantir que as ações que nós temos sejam sustentáveis. A sustentabilidade, ela requer o conhecimento técnico e o conhecimento científico. Por que ela requer o conhecimento técnico e científico? Porque sem o conhecimento técnico e científico, a gente não vai saber o nível de complexidade que nós temos na natureza. É diferente vivermos numa sociedade com 7 bilhões de habitantes no planeta e um estado semiárido com 7 milhões de habitantes, diferente de vivermos quando a gente ainda era uma população aqui tradicional, as nossas populações indígenas, que a gente poderia, por exemplo, desmatar um lugar, ir para outro enquanto se recuperava. Aqui não. Aqui a gente está se apropriando dos recursos naturais já na escala de ocorrência desses recursos naturais. Tem que saber quanto o recurso natural, a água, por exemplo, pode fornecer para as populações humanas. Como é que a gente pode melhor geri-lo para que ele possa dar maiores benefícios para a sociedade, garantir ao mesmo tempo a sustentabilidade dos ecossistemas. Então, para entender esse processo natural e a partir desse processo natural entender quais são as possibilidades de nos relacionarmos com esse recurso água é uma dimensão importante. E a água não é só natureza, no caso, quando a gente tem aí uma dimensão social muito importante da água, que a sociedade se apropria da água. Ela se apropria da água para produzir o quê? Para produzir alimentos, ela se apropria da água para produzir os bens industriais, ela se apropria da água também para dessedentação das populações humanas. Então, esse uso que pode ser conflitante, essa possibilidade de a gente fazer mais na agricultura, por exemplo, com uma gota de água, ou mais no abastecimento urbano com uma gota de água, ser mais eficiente no uso, isso pode ser incentivado a partir da política pública de gestão de recursos hídricos. Então, para pensar essas coisas todas, e aí melhorar na ponta a tecnologia, da operação dos sistemas, e pensar de forma mais geral como é que a gente trabalha essa questão dessa governança da água, para que ela possa servir melhor ao cidadão, provendo mais eficiência econômica, mais equidade social e mais sustentabilidade ambiental, é que a gente tem construído o programa Cientista-Chefe na área de recursos hídricos. Esse programa Cientista-Chefe na área de recursos hídricos, ele nasce na FUNCAP, mas ele tem como berço a Secretaria de Recursos Hídricos. E essas missões estão na Secretaria de Recursos Hídricos, mas estão também nas diversas vinculadas da Secretaria de Recursos Hídricos.
Falo primeiramente da COGE, da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, um orgulho do Ceará, que tem prestado grande serviço ao nosso estado nesses momentos, inclusive, de escassez hídrica. E a COGE, por exemplo, ela tem alguns projetos dentro do programa Cientista-Chefe. Tem um projeto, o primeiro projeto foi um projeto ligado à questão da alocação de água, que é exatamente a discussão de como é que a gente toma decisões participativas, socialmente sustentáveis, que consigam trabalhar, transformar conflito em colaboração, e a partir daí utilizando técnicas melhores para a operação dos reservatórios, para que a gente possa identificar os momentos de redução e momentos de ampliação do uso da água, né? Operar melhor o sistema a infraestrutura complexa que a gente tem, com o eixão das águas, com reservatórios de grande porte aqui no estado, reservatórios também de menor porte, pequeno porte. Então, como é que a gente pode alocar melhor essa água? E esse é um processo aqui que o Ceará se orgulha muito de ter construído e criado, que é a alocação negociada de água, que surgiu no estado do Ceará em 94. Então, aprimorar esse processo é uma das tarefas. Outro projeto com a COGE é o projeto de capacidade de suporte do Castanhão. Nesse projeto a gente vai identificar o seguinte, como é que a gente deve gerir a qualidade da água no reservatório Castanhão. E o que vai ser aprendido lá vai ser levado inclusive para outros reservatórios do estado do Ceará. Um terceiro projeto extremamente importante que nós temos com a COGE é para melhorar a segurança hídrica do estado. E a melhoria da segurança hídrica do estado passa pelo planejamento. Sem planejamento, a gente não consegue identificar quais são os nossos principais gargalos e o que é que a gente precisa fazer na gestão da oferta, na gestão da demanda, na gestão do conflito e no aprimoramento da governança do estado. Então, nesse sentido, uma ação importante para a melhoria da segurança hídrica é o planejamento. Então, o planejamento aqui a gente está fazendo em duas escalas combinadas. A primeira escala diz respeito ao planejamento das regiões hidrográficas do estado do Ceará. A COGE decidiu refazer e aprimorar e atualizar o planejamento das regiões hidrográficas do Ceará. Então, todas as 12 regiões hidrográficas do Ceará estão sendo objeto agora de estudo de planejamento das bacias, para identificar seus principais gargalos, seus desafios e como é que a gente vai enfrentar esses desafios. Então, os planos de regiões hidrográficas estão sendo construídos, com a liderança aí da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, com a participação extremamente importante dos comitês de bacia, que são as instâncias de decisão participativas, que vão escolher o que é que deve ser feito em cada uma das regiões hidrográficas e apoiado com a ciência e a tecnologia através do programa Cientista-Chefe. Junto com isso, de forma gêmea ao plano de bacia, nós temos também o planejamento de secas. E o Ceará, mais uma vez, está inovando, porque a gente sempre teve ações de gerenciamento de seca. Nós temos aqui uma experiência muito grande de gerenciamento de seca, mas muitas vezes a gente não se planejou de forma operacional para responder essa seca antes que a seca aconteça. Então, para que a gente construa um instrumento adequado de uma gestão proativa de secas, o estado do Ceará também está desenvolvendo planos de seca em diversas escalas. Vai ter plano de seca na região hidrográfica, seja ela do Jaguaribe, Acaraú, Curu e todas as 12 regiões hidrográficas do Ceará. Vai ter plano de seca por reservatório, os pequenos reservatórios e médios reservatórios terão esses planos de seca e teremos planos de seca por sistemas hídricos. Com isso a gente vai definir quais são os estados que a gente tem de seca. Quando é que a gente está no estado normal, que todo mundo pode ter água, quando é que chega no alerta, quando é que chega na seca, quando é que a seca é severa. E em cada um desses estados a gente tem que programar as ações, para que a gente identifique quais são as ações para que reduza o impacto das secas nas populações, para que a seca ela não seja tão severa quando ela acontecer. Então, planejar com antecedência essas ações é um passo decisivo para a melhoria do serviço de gestão de recursos hídricos no estado do Ceará. E esse é um outro projeto que está sendo desenvolvido com a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. Temos projeto também com a CAGES. Apesar da CAGES não ser vinculada diretamente à Secretaria de Recursos Hídricos, ela faz parte desse grande ecossistema de gestão de recursos hídricos no Ceará. E dois projetos que nós temos com a CAGES, um é o projeto de matriz de abastecimento. A CAGES está tendo algumas ações, algumas parcerias inclusive, para criar uma dessalinização aqui na cidade de Fortaleza e criar também aqui uma prática de reuso da água em grande escala, coletando esgoto, tratando esse esgoto e reutilizando esse esgoto no setor, principalmente industrial. Então, para que isso aconteça, a gente precisa identificar quando essas ações devem acontecer, quanto custa essas ações, qual é a melhor estratégia. Então, a CAGES
está desenvolvendo, no âmbito do programa Cientista-Chefe, uma modelagem e um estudo para identificar quando as intervenções devem acontecer, quais são os custos dessas intervenções, quanto isso vai reduzir no risco do abastecimento de Fortaleza, quanto em região metropolitana e arredores, e quando melhorar Fortaleza, como Jaguaribe e outras regiões que cedem água para Fortaleza vão se beneficiar disso. Então, existe aí um projeto que vai trabalhar essa questão. E um segundo projeto, que também está próximo a esse, é um projeto ligado à qualidade da água da região aqui da costa de Fortaleza, que vai receber essa água de salinização para poder melhorar a avaliação dos impactos da qualidade da água. A FUNSEMI também tem um projeto ligado ao Cientista-Chefe, que trata também dessa questão de inovação e gestão de seca. E com isso, por exemplo, a gente tem aí um conjunto de ações dessas vinculadas da Secretaria de Recursos Hídricos. Voltando à Secretaria de Recursos Hídricos, o Programa Cientista-Chefe tem tentado apoiar a Secretaria de Recursos Hídricos também com ações específicas dentro da Secretaria e não só através de suas vinculadas. Nessa direção, a Secretaria de Recursos Hídricos, de forma pioneira, criou um plano de ciência, tecnologia e inovação em recursos hídricos, com foco na resolução dos gargalos de ciência e tecnologia que nós temos para melhorar a gestão de águas no estado do Ceará. Esse plano foi desenvolvido há 2 anos atrás e encontra-se inclusive na homepage da Secretaria para quem quiser visitar. E esse plano, ele foi um plano desenvolvido no âmbito do programa Cientista-Chefe. Outra ação da Secretaria de Recursos Hídricos diz respeito exatamente ao programa Malha d'Água, que é um programa que vai mudar a segurança hídrica no estado do Ceará, não só olhando aqui para Fortaleza, que falamos do programa quando nos referimos à CAGES, mas de todos os 184 municípios do estado do Ceará. O programa Malha d'Água vai tentar fazer com que a garantia de abastecimento do sertão seja a mesma garantia de abastecimento aqui na capital cearense. Então, para isso, vai ter uma rede de adutoras, canais, uma rede extremamente complexa, e o Programa Cientista-Chefe tem ajudado a quantificar o risco, tá certo? Que a gente vai ter de abastecimento desses locais para poder apoiar a Secretaria na definição de qual seria a melhor configuração desse sistema de abastecimento associado ao malha d'água e os estudos hidrológicos, e uma parcela importante aqui dessa análise de risco e de segurança hídrica está sendo feita dentro do Programa Cientista-Chefe. Esses são alguns dos projetos que eu gostaria de destacar aqui no momento do Programa Cientista-Chefe. Há outros projetos, vocês podem ter acesso a esse conteúdo dos relatórios que foram desenvolvidos nesse projeto, da base de dados que foi organizada nesse projeto. Além disso, informações adicionais que a gente vai ter nesse processo todo, vocês podem encontrar isso nos nossos na página eletrônica e nas mídias sociais do Programa Cientista-Chefe Recursos Hídricos, que eu convido todos e todas para acompanhar-nos e ver o desenvolvimento e contribuir na medida da possibilidade com críticas e sugestões. Desde já agradeço a todos.